Olá, amigo, olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Que Deus abençoe você, tudo bem com vocês? Eu sou o evangelista Albênio Lourenço e estamos chegando para mais um programa Escola Bíblica aqui na nossa rádio Cupira FM 104,9 e também para todos aqueles que estão nos acompanhando através do aplicativo da rádio Cupira FM em qualquer lugar do Brasil através de seu celular. Também quero mandar um abraço para os nossos amigos que nos acompanham também no canal no YouTube Albênio Lourenço Oficial. Ali, semanalmente, estamos postando conteúdos. Então fica aqui o convite para você também fazer parte dessa família no YouTube, canal Albênio Lourenço Oficial. Mensagens de Deus toda semana ali no canal, inclusive as gravações do programa Escola Bíblica estão ali. Estamos chegando muito felizes, hoje um sábado, uma tarde de sábado maravilhosa. Hoje estivemos pregando a palavra de Deus ali na cidade de Lagoa dos Gatos. Foi uma bênção, estudando a mensagem do livro da vida. O importante é ter o nome no livro da vida. E foi uma bênção. E hoje estamos aqui para continuar fazendo aquele estudo maravilhoso do juízo investigativo. Semana passada estudamos sobre o juízo na sua primeira fase, que é a fase pré-advento. E agora nós vamos avançar para a segunda e terceira fase do juízo investigativo, que nós vamos ver detalhes daqui a pouco. Mas eu não estou sozinho hoje, uma vez mais estou acompanhado dos meus irmãos e amigos aqui, o instrutor bíblico Gleison Xavier. E aí, Gleison, boa tarde, bom sábado, bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Está pronto aí para mais uma jornada de estudo da Bíblia? Sim, Albênio, estou pronto sim, estamos aqui mais uma vez. Muito grato, muitos gratos aqui pela a nossa programação e você aí de casa que está nos ouvindo, que Deus possa lhe abençoar. Albênio foi para Lagoa dos Gatos, né? Eu tenho ido lá para a igreja de Lagoa de Souza, né? Os jovens foi lá para a igreja, fez a programação lá. Eu fiquei também de auxiliar ali na lição da escola sabatina. Amém. E foi uma bênção, né? E a vida do cristão é essa, né? É estar evangelizando, saindo, fazendo os trabalhos missionários. E eu estou muito feliz e quero mandar um abraço para a nossa igreja do Glória, que foi para a igreja lá de Lagoa de Souza fazer a programação. Um abraço, um beijo para vocês, que acredito que eles estejam me ouvindo lá. Deixei já o link já para eles ouvir a nossa programação. E valeu, que Deus abençoe. Amém, queridos. Também quero registrar que hoje nós não teremos a participação do nosso instrutor bíblico Denilson Monteiro. Ele não está hoje, mas se Deus quiser vai estar junto conosco no próximo programa. Mas eu quero também estar mandando um abraço agora para o nosso irmão Leandro Santos, mais um dos nossos instrutores bíblicos aqui do programa Escola Bíblica. Um feliz sábado, boa tarde, bem-vindo a mais um Escola Bíblica, Leandro. Feliz sábado, Albênio, boa tarde a todos os rádio ouvintes, Gleice, a nossa irmã Denise que não pôde comparecer hoje. Que o Espírito Santo nos conduza a mais um estudo. Amém. Seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém, queridos. E a você que faz parte das mais diversas igrejas, denominações religiosas e que nos acompanha na Rádio Cupira FM, também no YouTube, que Deus abençoe você, irmãos católicos, irmãos das igrejas evangélicas, você que não tem frequentado nenhuma igreja, todos vocês são muito bem-vindos ao nosso programa, que nós possamos nos alimentar com a palavra de Deus, nos fortalecer na fé de Jesus. Amém, queridos? Esse é mais um Escola Bíblica que está chegando para mais um estudo nessa tarde de sábado. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é que não quer ser livre, não é verdade? Então conheçamos a verdade. Deus disse, a palavra de Deus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fala isso ali no capítulo 17, verso 17 do Evangelho de Mateus. Então a palavra de Deus é a verdade. Ela nos liberta, ela nos conduz nos caminhos da salvação. Por isso, aqui no Escola Bíblica, amigo ouvinte, temos esse compromisso maravilhoso de estudarmos firmemente a palavra de Deus. E como você sabe, você que tem nos acompanhado, aqui tudo é respondido à luz da Bíblia. E nós estamos navegando nesse tema importantíssimo, que é o tema do juízo final, o juízo investigativo. E avançando em cada fase que a Bíblia apresenta sobre esse juízo. E nós vamos abrir o estudo com a pergunta de Emily e depois segue na sequência aqui que a lição apresenta. Mas para tanto, amigo ouvinte, convidamos você a fechar os olhos, também os irmãos aqui no estúdio,
e vamos ter uma palavra de oração pedindo então a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Vamos orar então? Oremos. Pai querido e eterno Deus, eis-nos aqui, Senhor, uma vez mais, para estudar a Tua palavra. Abençoa cada um de nós de maneira muito especial, porque há bênçãos para a vida daqueles que dedicam-se a estudar a Tua palavra. Fale conosco, abra, Senhor, os nossos entendimentos, para que tenhamos compreensão daquilo que o Senhor nos fala sobre o tema. Fortaleça agora a nossa fé e nos use para comunicar esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amigos, o tema que estamos estudando, o juízo investigativo, tem por constituição ali 3 fases. Estudamos a primeira, vamos hoje entrar na segunda fase e na terceira fase. A pergunta da Emily foi muito importante porque ela pergunta se esse juízo, esse processo judicial, ele ocorre no céu ou na terra. Não é isso, Gleison? Isso. E a pergunta também, ela menciona, me lembra por favor... Esse julgamento seria antes isso. Ou depois, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, onde vai ser o juízo final, na terra ou no céu, e será antes ou depois do milênio. Boa. Né? Bem, o que nós temos apresentado e vimos aqui claramente na Bíblia, Emily, é que o juízo ele ocorre no céu. Ele ocorre no céu, no santuário celestial. E ali passa-se caso por caso. Vimos também que os primeiros a passar são aqueles que se declaram cristãos, que aceitam Cristo como Jesus Salvador, como Senhor e Salvador. Então eles são os primeiros a ser julgados. Isso acontece no céu. E esse tribunal, esse processo judicial, ele começou desde o ano de 1844. Então é bem antes do milênio. O milênio, ele faz parte da metade, aí já é a segunda fase, que é a que vamos estudar hoje. É a segunda fase do juízo. A parte do milênio é a segunda fase. E nós vamos estudar hoje. Por isso, fique muito atenta ao programa. E depois, o juízo avança para uma terceira fase, que já é depois do milênio. Então, o juízo, por assim dizer, ele é antes, é durante e é depois do milênio. Não é isso, Gleison? Ele ocorre antes, ocorre durante e ocorre depois. Cada fase dessa. E a gente vai estar estudando bem detalhadamente hoje. Espero que todos possam estar esclarecidos sobre isso à luz da Bíblia. Vamos abrir então a Bíblia e estudar o tema de hoje, amigos. Porque, como disse anteriormente, existe muita importância nesse tema. Sabendo então que há um juízo final, que ele começou já, e que em breve a primeira fase chegará ao seu fim, nós precisamos fazer uma breve recapitulação da primeira fase, para que a gente entenda a segunda fase. A primeira fase ela começa no dia 22 de outubro de 1844. Gleison, um telespectador do YouTube, do canal Albênio Lourenço Oficial, ele questionou de onde é que a gente tira a ideia de que Daniel 8,14 mostra que há um juízo em processo no céu e que há um santuário celestial. E que esse juízo começou em 22 de outubro. Ele até menciona que isso é uma falsa profecia de Guilherme Miller. Mas o que a gente pode estar atendendo esse amigo, esse irmão querido que questionou, e outros mais que possam ter também a mesma opinião, nós podemos então colocá-lo perante Daniel 8,14, Daniel 9, 24 adiante, né? Até o 29, fala ali da reconstrução de Jerusalém, e o capítulo 7 de Esdras, que mostra quando é que começa a reconstrução. E Daniel 8,14 fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, ok? Isso, exatamente. Ele disse que esse santuário não era o santuário celestial, mas o detalhe é que o texto diz que esse santuário seria purificado até 2.300 tardes e manhãs. Quando a gente aplica o princípio dia-ano para o texto profético, e a gente aprende na Bíblia que um dia, tarde e manhã é um dia, e um dia se representa como um ano, e ali vemos que não se trata de 2.300 dias, não é, Gleison? Ali se trata de 2.300 anos. 2.300 anos. Já em Daniel 9, 24 e diante, diz que esse início dessa contagem, desse
período seria quando desse o decreto de restauração de Jerusalém. E esse decreto, a gente verifica que ele é dado pelo rei Artaxerxes lá em Esdras capítulo 7, para reconstruir Jerusalém. E o ano é dado, e quando você estuda a fundo, você descobre que é o ano 457 a.C. Então, juntando, amigo ouvinte, a informação de Daniel 8,14, Daniel 9,24 em diante e Esdras 7, sabemos então que a contagem de início dos 2.300 anos é a partir do ano 400, aliás, o final da profecia, né? É a partir do ano 457. O final não, o início dela. Quando coloca-se na calculadora 457 mais 2.300 anos, se você fizer isso agora aí no seu celular, na calculadora, você vai alcançar meados de 1843, 1844. Então, em 1843 a 1844 não existia santuário terrestre, mas o santuário terrestre perdeu sua funcionalidade na morte de Cristo na cruz. O véu foi rasgado. Então, de que santuário, então, a Bíblia está falando sobre uma purificação dele, senão o santuário que o próprio Apocalipse apresenta, dizendo que abriu-se então um santuário no céu e foi visto no seu interior a Arca da Aliança. Amigos, isso é fácil de entender. Se o santuário terrestre perdeu sua função na morte de Cristo e a Bíblia diz que um santuário seria purificado e Apocalipse diz que há um santuário no céu, então obviamente chegamos à conclusão de que o santuário a ser purificado é o santuário do céu. E o texto bem diz, né, Albênio, quando lá no verso 17 do capítulo 8 fala, né, ele diz, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Isso. Essa visão se refere ao tempo do fim, entendeu? Então, na época de Cristo, ainda não era o fim ainda, entendeu? Foi anunciado que o reino de Deus havia chegado, né, através da pessoa de Jesus Cristo, mas Jesus deu predições para o tempo do fim. Isso. Né? Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, Deus pede, no verso 4, por exemplo, diz, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, e muitos os esquadriarão e o saber se multiplicará. Né? Quando o verso 8 ele diz, eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E dá mais aqui uma data para o tempo do fim. Então, essa profecia se refere ao tempo do fim. As profecias de Daniel, né, em que diz, quando chegar o tempo do fim, o saber vai se multiplicar, e todas essas verdades que foram ditas aqui para você, elas vão ser desdobradas, né? Então, a gente só pode apontar que esse santuário é o santuário celestial, que a Bíblia vos apresenta, né, o modelo no qual Deus apresentou para o próprio Moisés ali no monte, que seria purificado, e fala a questão do juízo também. Por isso que nós pregamos que o evangelho, o juízo começou em 1844, né? Aí porque é exatamente o final da contagem de 2.300 tardes e manhãs. É exatamente nesse calendário aí. Exatamente, Gleison. Então, amigo ouvinte, você que nos assiste no YouTube, nós estamos tratando aqui com muita seriedade dentro do texto bíblico. Então, é muito claro, pelo menos para mim, é muito claro de enxergar isso na Bíblia, né, Gleison? É muito claro. Isso, e como eu tenho falado aqui, se alguém tiver ainda dúvida, é porque a gente não pode realmente tratar desse assunto específico aqui no momento, porque não vai dar tempo. É verdade. O assunto hoje é falando sobre o juízo. Mas queira você entender mais, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 999099570, e a gente pode estar presenteando você com o livro O Grande Conflito. Muito Lá bom. Ele fala sobre a história de Guilherme Miller e fala como ele chegou a essa conclusão de que o final das 2.300 tardes e manhãs se encerraria na data de 1844. Exatamente. Né? Guilherme Miller foi um homem em que ele se tornou cético, mas depois ele voltou para o caminho do Senhor, e ele fez um propósito com Deus, você vai ver lá nesse livro, de ler
verso por verso na Bíblia, ler a Bíblia toda, verso por verso, e ele só passaria para o verso seguinte quando ele entendesse o verso que ele leu, o verso anterior. Quando ele chegou nessa profecia, e aí ele parou. Ele não conseguiu dar mais seguimento aos seus estudos até que ele desvendasse essa profecia. Aí lá vai explicando do porquê ele chegou a essa conclusão. É o livro Grande Conflito, é o 999099570. Você pode pedir para o nosso WhatsApp, a gente pode levar na sua casa. E um detalhe importante, Gleison e amigo ouvinte, é que a profecia não é de Guilherme Miller, como nosso amigo afirmou, né? A profecia é da Bíblia, é de Daniel. Foi Daniel que escreveu. Se a gente pode nomear algum responsável pela profecia na esfera humana, é o profeta Daniel. Não é a profecia de Guilherme Miller, como o amigo lá disse. Guilherme Miller não tem profecia nenhuma. Ele vinha estudando a profecia de Daniel e ali descobriu essa maravilhosa verdade. Ele foi um dos sábios, no qual Daniel citou, né? Muitos o esquadriarão para Isso. ele e o sábio se multiplicará, Muito né? bom. E que no final que os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. E milhares de pessoas na sua época, milhões de milhões na verdade, né? Entenderam essa profecia. Exatamente. Nós temos visto que é verídico, é verdadeiro e é bíblico o juízo final. E que ele é dividido em 3 fases. A primeira fase nós aprendemos que o juiz é Deus, que o advogado é o Senhor Jesus, que a acusação é o próprio Satanás, as testemunhas são homens e anjos. Aprendemos também que os réus somos todos nós, todos os seres humanos são réu nesse processo. Aprendemos que os primeiros a ser julgados será a igreja de Cristo, os cristãos. Aprendemos que a lei, que será a norma utilizada para esse julgamento, é os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, como diz Tiago 2, 10 a 13. E agora vamos avançando, amigo ouvinte, para a segunda fase desse juízo. Nessa segunda fase, quem será o juiz? Gleison, a Bíblia mostra nessa segunda fase quem será o juiz? Mostra sim. Só para esclarecer a dúvida aqui de Emily, e talvez o Albênio respondeu corretamente. Albênio, quando diz assim, onde vai ser o juízo final, na terra ou no céu? Porque a Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal. Nesse caso, já que o juízo começou, as pessoas teriam elas se ressuscitariam, iriam passar por um julgamento e ali Deus destinava se aquela pessoa iria ganhar o céu ou ao inferno. Nesse caso, o juízo começou com as pessoas foram julgadas, elas estando mortas. Isso. Não é isso? É porque o que passa, quando diz assim, todos compareceremos lá, não é que vai comparecer presencialmente, é o nome. Os casos começariam a serem julgados, né? Eles estando mortos ainda, Isso, né? Nesse caso, aí depois eles vão passar por uma comprovação. Isso. E no final as pessoas vão ressuscitar para receber a compensa do juízo, né? Isso. Seria o juízo executivo. Exatamente. Que a gente vai entrar nesse estudo hoje. Aquele livro que você bem falou aí, o Grande Conflito, na sua página 483, ali mencionando sobre o juízo investigativo, o Espírito de Profecia diz que cada caso é examinado minuciosamente, aceita-se nome, rejeita-se nome. E segue-se o texto, mas eu queria destacar somente essa parte. Então, os nomes é quem vai passando. Não é o Gleison, o Albênio, o Leandro que vai passar pessoalmente lá na frente do juiz. É o nome. E o que o nome trouxer, se o nome vem carregado de obras santificadas, obras de obediência a Cristo, então a vida perfeita de Cristo, a justiça de Cristo vem sobre aquele nome e aquele nome é salvo. Agora, caso contrário, o nome apresente ali obras da carne, obras pecaminosas, estando destituído de cobertura, por assim dizer, né, de proteção da justiça de Cristo, então esse nome ele é rejeitado. Aceita-se nome, rejeita-se nomes. É os nomes então que passa, Gleison, Ok, no juízo. Aí respondendo a sua pergunta, quem será o juiz? Eu queria ler Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5.
que diz o seguinte: E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e o julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca em suas testas, ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Aí o verso 6 diz: Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 4 e verso 6. Ele viu ali tronos, assentaram-se os tronos e o julgamento foi lhes dado, né? Então aí mostrou que claramente já que está sendo dada a autoridade de julgar um grupo, né? Porque são tronos. Está sendo dada a autoridade para esse grupo participar do julgamento. Então eles tornam-se juízes também. Tornam-se juízes, né? Nesse caso, ele tem uma visão de que viu todos aqueles que eles chamam aqui de sacerdotes de Deus, né? As almas as pessoas que não receberam na sua fronte a marca da besta. Ele, participando, né, da cena do juízo, né? Agora... Seria, então, pessoas salvas. Pessoas salvas. Porque se menciona que elas não teve a marca da besta em suas testas, frontes, né? testas, significa que essas pessoas estavam inseridas na última batalha. São os salvos. Agora, alguém pode pensar, não, o texto não ficou claro apontando que nós, os salvos, seremos os juízes, né? Que a gente vai participar desse julgamento, né? Teria algum outro texto, Albeno, assim, que você poderia complementar? Eu lembrei aqui de um texto importante, que se encontra em 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 6. Amigo ouvinte, abre a sua Bíblia aí, capítulo 6 de 1 Coríntios, o verso 2 e o verso 3. O texto que Gleison nos apresentou foi de Apocalipse, não foi? Isso, Apocalipse. Mostrou que puseram tronos, foi dada autoridade a julgar pessoas que não tinham marca da besta. Isso. E aqui já se conclui, porque já se vislumbra aí pessoas salvas, porque se não tinha a marca da besta, esse grupo eles não são um grupo da época de Adão e Eva, nem dos profetas antigos. Se está falando de marca da besta, está falando de um grupo que passou pela última tribulação final, porque é ali que a marca da besta é apresentada. Agora olha o que diz 1 Coríntios, não é Apocalipse, é 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Olha que texto impressionante. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as mínimas questões? Olha o verso 3, amigo ouvinte. Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Olha o que esses textos estão apresentando. Olha o que Paulo está argumentando aqui. Que os santos, os salvos, eles julgarão o mundo, ou seja, as pessoas. E disse o verso 3 que até os anjos, e que anjo é esse? Os anjos caídos, obviamente, serão julgados pelos salvos. O detalhe, esse julgamento aqui que os salvos estão fazendo, os santos, né, estão fazendo, não é para absolver ninguém, não é para tentar uma segunda chance para alguém. Isso aqui nós estamos falando agora da segunda fase, e se vocês lembram bem do que falamos nos programas passados, a segunda fase ela não é mais a fase pré-advento. Ela é a fase comprobatória. É uma fase onde Deus vai mostrar aos salvos porque os salvos se salvou. Isso também vai mostrar aos anjos porque os salvos se salvou. E vai mostrar aos salvos e aos anjos porque os perdidos estão perdidos. Para não ficar dúvida na mente de ninguém. Então, amigo ouvinte, é claro e cristalino, de acordo com Apocalipse e 1 Coríntios 6, que o juiz ou juízes na segunda fase, na fase comprobatória,
será os salvos. Os salvos exercerão papel de juízes. E repito, não para condenar nem para salvar, mas para comprovar porque alguns se perderam e porque outros se salvaram. Vamos avançar então, não é? Tem outra pergunta, Albênio. Quem serão os réus? Nesse caso, na segunda fase, não tem advogado, porque todos os casos estarão decididos. Isso. Na segunda fase, ela não tem... É um detalhe importante que você perguntou agora. E vale a pena a gente destacar. Não existe o advogado na segunda fase, porque quem tinha de salvar, salvava-se na primeira. Na segunda, como não tem mais oportunidade de salvação, não tem para que mais ter um advogado de defesa. Essa segunda fase, ela também não tem mais o acusador. Você percebe que o acusador sai de cena. Por quê? Porque também não tem quem ele acusar. Porque os salvos estão no céu e os perdidos foram destruídos pela manifestação da volta de Cristo. Estamos falando então aqui da segunda fase do juízo, que é a fase do milênio. O próprio Satanás estará ciente da sua própria perdição, condenação. Isso. Caso, né? Então não tem como ele entrar. Estão salvos, ele não vai ter mais como questionar Deus. Não tem. Deus é justo, então ele não vai ter mais um papel de acusador. Né? Exato. Não haverá então advogado nem acusação. Nesse caso, quem seriam os réus? Os réus, nesse caso, eles são os perdidos, né? Os perdidos, os seres humanos perdidos, e os anjos. Como disse o texto de 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 6, 3, 2 e 3, né? Lá foi dito que será julgado o mundo, e aí está falando dos homens, as pessoas, seres humanos, e os anjos. Então, quem são os réus na segunda fase, como você perguntou? A resposta, de acordo com a Bíblia, os réus serão os anjos caídos e serão as pessoas perdidas. Que até então diz que estes que não reviveram, né, não ressuscitaram na primeira ressurreição, terão a segunda ressurreição, que a gente estudou aqui, né? Isso. Esses os perdidos que estão, os seus casos estão sendo averiguados, né, nesse período aí que tinha o nome de milênio, né? Exatamente. E vale lembrar também que as testemunhas que apareceram lá na primeira fase, continuam sendo as mesmas. Continuam sendo os homens e os anjos, agora de Deus, né? Não os perdidos e nem os anjos caídos, mas agora os de Deus. Vamos avançar. Aí termina o milênio, né? O julgamento. A gente vimos também no estudo sobre a Nova Terra que acabou o milênio, né? João vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, ataviada para o seu esposo, né? E a gente viu também nos estudos que os mortos que não reviveram na primeira ressurreição vão ressuscitar. Nesse caso, seria para quê, Albênio? Esse caso, ele já seria para receber a sentença na terceira fase. Aí começa, a partir desse momento, começa a terceira fase. Né? Começa a terceira fase. Vamos delinear aqui a linha do tempo do juízo. Desde 1844 começa a primeira fase, ela se encerrará ao fechamento da Porta da Graça. O fechamento da Porta da Graça será identificado quando as 7 últimas pragas descritas em Apocalipse começar a cair, a bater sobre a terra. Ali já vai saber que a Porta da Graça fechou. Quem salvou, quem se perdeu, não tem como mais mudar a situação. A partir dali Jesus volta. E ao voltar, Jesus leva os salvos para o céu e os perdidos são destruídos pela manifestação da glória de Deus. A partir dali começa-se a contagem de 1000 anos, conforme ensina Apocalipse. Ao longo do período de 1000 anos, amigo ouvinte, se instaurará a segunda fase que estamos estudando, que acabamos de estudar, que é a fase milenar, a fase do comprovatório, de dizer porque se salvou e porque se perdeu, mostrar tintim por tintim para todo mundo, onde o juiz será os próprios salvos, né, que vai estar participando. Ao término do milênio, quando ficar claro para o universo, para as testemunhas desse tribunal, porque um se salvou e porque outro se perdeu, entra agora a terceira fase, que conforme Gleison narrou, é a descida da santa cidade de Jerusalém, que está no céu, vindo para cá para a terra, com salvos, com a trindade, com os anjos, todo mundo nela. Quando vem, ocorre a ressurreição dos perdidos.
Gleice, tem um texto que mostra essa ressurreição aí na Bíblia? Tem. Lá em Apocalipse tem, não tem? Tem. Tem um texto que quando você procura, Inclusive, a gente vai ler na lição tem, não é? na segunda pergunta, né? É, Terceira pergunta da terceira fase. Como será a condenação dos perdidos? exato. Então vamos aguardar, já a gente chega lá. A gente chega lá. Então veja, amigos, vamos então agora, nesse exato momento, entrar na segunda fase para a gente estudar. Aliás, terceira fase para a gente estudar. E saber o que é que vai ter e o que não tem na terceira fase. Lembrando que essa terceira fase também não tem mais defesa, não tem advogado. A primeira fase, que é essa que a gente está vivendo hoje, atualmente, é onde tem chance de salvação. Passada ela, não tem mais. Você fez uma pergunta, foi, Gleison? Tem outra pergunta, Albênio. Quem serão os réus? Sim. Nesse caso, na segunda fase, não tem Nós podemos ter essa advogado, resposta em João 5:22. porque todos os casos estarão decididos. João 5:22. Vou abrir aqui. Você vai ler aí? Eu quero que eu leia. Você pode ler aí. E os amigos ouvintes que estão em casa ou em qualquer parte nos ouvindo, no carro, no escritório, no trabalho, aonde for, abra sua Bíblia aí. Pode ser uma Bíblia física, pode ser a Bíblia, o aplicativo aí no seu celular, abra para você comprovar conosco. João 5:32. A quem é dado o direito de julgar nesse momento aqui, que é o momento já final do juízo final. O Leandro Santos vai estar lendo para nós essa passagem da palavra de Deus. Nos diz assim, o Senhor: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O texto é claro em dizer, então, que o Pai ninguém julga. Ninguém julga. Mas nós estudamos na primeira fase que o Salmo 94 diz que Deus é o juiz da terra. Então por que agora o texto está dizendo que o Pai a ninguém julga? Porque agora o texto se aplica à última fase, à terceira fase. E é na terceira fase que o advogado da primeira torna-se juiz. Então agora... Sua função de advogado Isso. para ser juiz agora. Isso. Jesus agora deixa de ser o advogado, porque não precisa mais, entende? Não tem mais a quem ele defender, porque quem tinha de defender, defendeu e se salvou. Agora Jesus, ele vira o juiz, é dado a autoridade pelo próprio Pai dele, por Deus o Pai. É dada a autoridade a Jesus e ele vira o juiz nessa terceira e última fase do juízo. Uma pergunta agora que se coloca, Gleison, então, é como será a separação dos salvos e dos perdidos? O que a Bíblia diz sobre essa separação? Como é que vai ser feita essa separação? Pronto, eu acho que esse texto que nós vamos ler agora, ele responde um pouco mais a pergunta a primeira pergunta, né? Quem será o juiz? Ele diz, ora, se Deus é o juiz, né? Como essa questão de agora Jesus ser o juiz, né? E não mais advogado. Outro texto que a gente vai ler agora, ele apresenta um pouco mais isso, né? Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, verso 31 ao 46. Vamos ler do verso 31 ao 46 do capítulo 25 de Mateus, que diz o seguinte. Podemos ler? Vamos lá. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, né? Então ele se assentará o quê? No trono da sua glória, né? A glória que ele teve, né, no princípio com o Pai, ele a recebe de volta, né, depois que ele volta para o céu. Enfim, verso 32. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. Verso 33. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à sua esquerda. Verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 35. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, e eu era estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso
e foste até mim. Verso 37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te damos de beber? E quando foi que nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e a gente foi te visitar? Quando isso aconteceu? E o verso 40, e respondendo o rei lhes dirá: Na verdade, eu vos digo que quando fizeste a um menor desses meus irmãos, a mim o fizeste. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me acolheste, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, que era estrangeiro ou que estava na prisão e a gente não foi te ver? E o verso 45, então ele lhes responderá: Na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes pequeninos, não fizeste foi a mim. E o verso 46, e irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. E aí ele dá a sentença, né, como juiz, né, vocês vão para o castigo eterno e o justo vai para a vida eterna, para a vida eterna. Então, afinal de contas, amigos, haverá duas igrejas. Entre tantas vozes no mundo, haverá duas igrejas: a igreja do bode e a igreja das ovelhas. Uma, que é a dos bodes, é a da religião não prática. Aliás, para não ficar uma coisa superficial, não vamos botar a palavra religião, vamos botar a palavra fé. A fé não praticada, a fé verdadeira, obviamente, a fé de Jesus, não praticada, será separada para a destruição. E a fé verdadeira, a fé de Jesus, a fé praticada, aqueles que desenvolverem em sua vida a mesma fé, o mesmo caráter que é desenvolvido na vida de Cristo, será recompensado aí. Vinde benditos de meu Pai, e herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Qual é o reino preparado desde a fundação do mundo? O Éden. Um planeta perfeito, com a atmosfera perfeita, longe de morte, longe de dor, longe de coisas ruins, de pecado, de Satanás, essas coisas todas. Os santos, os salvos, serão agraciados com esse presente maravilhoso. Ou recompensa abençoada, Gleice. Já o outro grupo, olha que separação o juiz da terceira fase está fazendo aí, Jesus. O outro grupo vai receber a maldição da destruição, vai ser destruído no lago de fogo. Então é essa a separação que vai ser feita aí no juízo final. Eu penso que naquela parte lá que o Apocalipse fala que os perdidos vão sitiar a cidade santa, né? Isso. E vai invadir, vai lá e Satanás na liderança, e vai todo mundo para tomar à força o acampamento dos santos, que é a santa cidade que desce dos céus. Ali mostra em Apocalipse claramente isso. Eu penso que é nesse momento aí que Jesus vai cumprir essa palavra aqui, que ele vai dizer para quem está dentro, para quem está dentro da cidade: vinde bendito meu Pai. Para quem está fora: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E perceber aí, quando eu falei que esse segundo texto responderia também o primeiro, né, que Jesus ele está como juiz, porque o verso diz, né, quando o Filho do Homem vier em sua glória. Aí o verso 34 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita e os que estiverem à sua esquerda. E no final do texto, ele dá a sentença, ó, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Então Jesus está aqui como um papel de juiz, né? Confirma então a afirmação de João 5, 22, né? 22. Que Jesus ele assume então o papel de juiz. Tá, aí... Ele deu a sentença, o castigo. Ó, o castigo eterno vai para esses que estiverem à minha esquerda, né? Os maus, os ímpios, o que não praticaram as boas obras, né? O que é que vai acontecer? Como será a condenação desses perdidos, né? Vamos chegar então em Apocalipse. A gente está falando muito de Apocalipse, né? Vamos lá então. Apocalipse 20. Livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 7 a 10. Aliás, verso 11 a 15 primeiro. 11 a 15. Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15. Olha só.
eu vi um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face da terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos, grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. O verso 13 diz, e o mar, aliás, verso 13. E o mar entregou os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. Continua o texto dizendo, no verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15. Então, em harmonia com esse texto, sabemos a resposta para essa pergunta. Como será a condenação dos perdidos? Serão jogados no lago de fogo. A condenação deles será no lago de fogo. Todos aqueles que não tiveram o nome escritos no livro da vida. Interessante, amigo ouvinte, porque o livro da vida entra em ação aqui e vale a pena a gente meditar nenhuma fala que Deus diz a Moisés em Êxodo, capítulo 32, verso 33. Ali quando Moisés ele vai interceder em favor do povo que havia pecado contra Deus, ele pede a Deus no verso 32 que se Deus vê que não dá para perdoar o povo, pudesse riscar também fora o nome de Moisés do livro. E Deus dá uma resposta interessante no verso 33 de Êxodo 32. Deus diz assim, não, Moisés, aquele que pecar contra mim é que terá seu nome riscado do meu livro. Então, quem é que vai ser condenado? Quem pecar contra Deus, quem viver pecando contra Deus, quem viver em pecado, quem viver contra a lei de Deus, quem viver em desobediência à lei de Deus, amigo, será parte desse grupo de perdidos. E como é que será a condenação? No lago de fogo. A condenação será no lago de fogo. Uma pergunta que se amplia, Gleison, é como será a condenação de Satanás, juntamente com esses condenados? Como vai ser? A Bíblia mostra a cena, como vai ser essa cena, como se desenha esse momento terrível para quem se perder e principalmente para o diabo, que é o responsável por toda essa tragédia. Eu vou ler aqui para vocês. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, né? Então, foi reunidas todas as nações, como diz aqui, dos 4 cantos da terra, que diz que o número deste é como a areia do mar, certo? Juntamente com eles marcharam sobre a superfície da terra, né? Arrodearam o acampamento dos santos, a Nova Jerusalém, né? Que tinha descido do céu. E diz que um fogo desceu do céu. Nessa mesma hora, um fogo desceu do céu e os consumiu. E dentro e vai virar um lago de fogo, né? Porque vai ser muito fogo. Para queimar essa multidão como a areia do mar, vai virar um lago de fogo, no qual Satanás vai ser lançado dentro, onde já se encontra ali o falso profeta, a besta e tudo mais. Essa será a condenação final, né, de Satanás e os ímpios. E vale a pena a gente meditar em uma questão, Gleison. É semelhante ao que aconteceu com o dilúvio. Isso aí. O dilúvio, ele rompeu não somente dos céus, as águas, como também das entranhas da terra, nas fontes subterrâneas. E a explosão foi tão forte que até as montanhas perderam suas formas originais.
o esqueleto da terra, que é as rochas, foi jogado para fora. A coisa foi terrível. E ali nem o Everest, que hoje é considerado a maior montanha do mundo, ficou acima das águas. A água passou por cima de tudo. Cobriu tudo, né? Aí vem Pedro, o apóstolo Pedro, em sua carta, e diz que a terra agora está entesourada para o fogo, guardada para o fogo. Então, será convertida, vai ter um próximo dilúvio, só não mais de água, agora de fogo. E da mesma maneira que explodiu água do interior da terra, vai vir fogo do interior da terra também, viu? O magma quente do vulcão vai vir de baixo também. Então, além de vir fogo do céu, como veio sobre Sodoma e Gomorra, fogo de Deus, misturado com enxofre, também vai ter fogo vindo por baixo, não tem para onde escapar. Porventura, Gleice, pode ter algum espertinho aí nos ouvindo e diga, eu quero ver, eu me escondo, eu escapo, eu me escondo, eu fujo para algum lugar e não sou destruído. Não haverá escapatória. A única escapatória é ter Jesus como nosso advogado e sermos obedientes à lei enquanto é tempo, que é nessa primeira fase. Outra coisa que se coloca aqui, outro ponto importante, é de que o que fazer para não ser condenado nessa última e terceira fase. O que fazer então para não ser condenado nessa batalha final aí? Você tem lido alguns textos que falam que aquele que não foi encontrado, achado no livro da vida, seria lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, né? Mas o que é que nós podemos fazer para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida? O Leandro vai ler um texto aqui para vocês. Assim nos falas, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem. Então a resposta está João 8, verso 1. Romanos 8, isso. Romanos 8, verso 1, isso, exatamente. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí a gente pode fazer uma pergunta, até aí, nesse momento, tá? O texto. O que é estar em Cristo Jesus? O próprio texto agora dá a sequência. E ele vai dizer, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amigo ouvinte, talvez você tenha aí uma tradução bíblica que não tem essa segunda parte do texto de Romanos 8:1. Então vale a pena você ter a tradução da Bíblia King James 1611 fiel, que é a versão do texto Receptus, é uma versão mais aproximada do original. E ela vai trazer então aí o texto na sua íntegra, ele completo. Porque algumas Bíblias, Gleison, ela fala assim nesse texto: agora, pois, não haverá nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ponto final. Mas o texto está incompleto, o texto não está dizendo o que é estar em Cristo Jesus. Se eu deixar o texto terminar ali, qualquer argumento pode ser colocado em cima do que é estar em Cristo Jesus. Todo mundo pode dizer assim, não, eu tenho Cristo na minha vida, né? Eu tenho Jesus no meu coração. Mas as suas obras não demonstram isso. Isso. Tem andado segundo a carne, e por ter andado segundo a carne, isso denota que você não tem Cristo. Porque a Bíblia também fala que aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Exatamente, muito bem lembrado. Então, estar em Cristo, amigo ouvinte, é andar nas obras de Cristo, praticando obras igual a Cristo, obras aprovadas pela Bíblia. E quando se fala de obras aqui, é ações. As nossas ações, nossa conversa, nossa maneira de vestir, os locais que andamos, pessoas com quem andamos, o que falamos, o que comemos, o que ouvimos, o que bebemos, tudo isso declara que estamos em Cristo ou não? Porque o que fazemos, o que dizemos, o que somos hoje mostra com quem estamos. Porque haverá, afinal de contas, duas igrejas, dois grupos, os bodes e as ovelhas. Então, amigos, nós estamos caminhando agora para o final do programa de hoje, mas chamando você para essa reflexão profunda de como você está, como eu estou com Cristo. Porque você viu aqui as 3 fases do juízo. Já começamos e estamos perto de terminar a primeira.
E quando ela terminar, não haverá chance mais para quem quiser se salvar, só tem chance nessa primeira. As outras fases serão apenas de comprovação e de execução. Amigo ouvinte, a palavra de Deus está nos chamando para um compromisso com esse Deus maravilhoso. Não é da vontade de Deus que ninguém pereça, mas que tenha a vida eterna. Isso é revelado pelo seu grande amor ao dar Jesus, como diz João, capítulo 3, verso 16. Se você, de maneira corajosa, escolher hoje seguir esse Deus maravilhoso, obedecendo a cada mandamento dele descrito na Bíblia, se você fechar os seus ouvidos para todas essas vozes que estão aí falando no mundo, cada um que diz uma coisa, se você se fortalecer na Bíblia, pode ter certeza que sua vida será preparada para a grande salvação na volta de Jesus. Você então fará parte do grupo que será dado poder de julgamento na segunda fase do juízo. E na terceira fase, você fará parte do grupo que ouvirá a palavra do grande Deus, do nosso Rei eterno Jesus, dizendo: vinde benditos do meu Pai, e herdai o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Se você deseja ter essa experiência com Deus agora, para desfrutar de uma vida eterna depois, tome sua decisão. Aonde você estiver aí, no carro, em casa, no trabalho, onde você está, quem é você? É homem? É mulher? É evangélico? É católico? Qual religião você é? É rico? É pobre? Mora aqui na cidade de Cupira? Mora em outra cidade? Está nos acompanhando no celular? Está na rádio? Está na TV? Onde você está? Jesus sabe onde você está. E Jesus quer salvar você. Jesus quer que você tome decisões e passos acertados para naquele grande dia você ouvir a voz desse Deus maravilhoso chamando você para perto dele para sempre e sempre na eternidade. Amém, queridos? Quero agradecer aqui a participação dos nossos amigos, instrutores bíblicos do programa Escola Bíblica. Gleison Xavier, meu irmão, obrigado pela sua participação em mais um Escola Bíblica. Que Deus abençoe. Nos vemos ao longo da semana e estaremos juntos ali na segunda-feira na classe bíblica ouvindo a voz de Deus na casa de Jussi, né? E nos vemos também no próximo Escola Bíblica aqui na rádio. Muito bem, eu que agradeço ao Bênio e você de casa que tirou um tempinho do seu dia para ouvir a nossa programação aqui, que estava meditando na palavra. Que você possa também estar orando pelo nosso programa e que a gente possa alcançar o máximo de corações possível. Muito obrigado mais uma vez e até próximo sábado que vem, se Deus quiser. Amém. Leandro Santos, instrutor bíblico do Escola Bíblica, Deus abençoe você, obrigado pela participação. Leandro hoje falou menos porque ele está aqui focado no comando de som do programa. Então foi uma bênção também você estar conosco aqui, Leandro. Deus abençoe e vejo você no próximo encontro aqui no Escola Bíblica. Obrigado, Albino, obrigado, Grace, por mais um programa. Que Deus continue nos abençoando a cada dia. Um abraço a todos os rádio ouvintes. Louvado seja Deus. Abraço a Denilson, que estará conosco no próximo programa. Um abraço a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam até esse momento, nessa tarde de sábado aqui, através da Cupira FM, através do aplicativo da rádio e também do YouTube, no programa, no canal Albênio Lourenço Oficial. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe os conteúdos do canal para mais e mais pessoas conhecerem esse evangelho maravilhoso que liberta. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje. Obrigado por esse estudo que ao longo de 3 programas temos estudado sobre o juízo final. Ajuda-nos, assim como Romanos 1:8 fala, estarmos firmes em Jesus, na prática das obras do Espírito Santo e nos afastando das obras do pecado da carne. Oramos agora e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, amigo, por sua companhia. Nós nos veremos no próximo encontro. E lembre-se, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo Escola Bíblica aqui na rádio Cupira FM.